Aparentemente, agora a nova onda do digital é você aprender a virar homem. Ensinar homens, né, de diferentes idades a virar homem. Subindo em montanha, indo com um bando de macho pro meio do mato, tendo grito, né, e basicamente louvando a Deus em comunidade ali no meio do mato. Cara, vamos filtrar o que tem mais de inteligente nisso. Uma estratégia, uma criação de comunidade, tá? Ah, e lembrando, se você tá curtindo o vídeo aqui, se você concorda com o que eu tô falando aqui do pessoal, eu quero saber sinceramente a sua opinião, porque essa foi a minha visão de uma breve análise que eu tive nesses últimos dias, que tá viralizando bastante esse tema. Eu já conhecia a comunidade anteriormente, mas assim, nunca consumi tanto conteúdo e não fui atrás também. Então essa é a minha humilde opinião. Se você curtir, já se inscreve aqui no canal, né? Ativa o sininho para receber os próximos conteúdos e deixa o seu likezão para fortalecer. Mas qual a questão? No final das contas, vamos filtrar o que há de mais inteligente em toda essa onda que está viralizando agora, essa questão do legendários, né? Cara, para quem não sabe, eu vim de uma família católica. Tem freira na minha família, tem padre e por assim diante. Qual a principal questão? Essa ideia de você vender uma comunidade para ir buscar a Deus, andando pelo mato e tudo mais, cara, é muito bonito. Mas eu, sinceramente, assim, pelo que eu aprendi e no que eu acredito, eu acho uma grande heresia, sinceramente. Você utilizar esse título, utilizar do discurso de Deus, para você aproveitar para vender um senso de comunidade. Eu posso estar entendendo errado, mas é a minha opinião pelos breves vídeos que eu assisti, né, do tema. E, cara, toda vez que você vê um influenciador vendendo esse negócio de Deus, de louvar a Deus, de se salvar, cara, eu já tenho repulsa. Eu bloqueio, eu começo a não consumir mais conteúdo daquela pessoa, né? Exatamente por conta disso. Cara, quem crê em Deus, quem acredita em Deus, vai na igreja, vai ali com o seu grupinho, né? Igual eu tinha lá em casa, né, quando eu tinha 8, 9 anos, a gente tinha as comunidades, né? E aí uma ia passando a capelinha para outra, né? Aí tinha um negocinho de doação, tinha Nossa Senhora Aparecida ali, né? E, cara, era isso, né? Quando não podia ir na igreja, tinha a capelinha ali que passava de semana em semana em cada família. E aí você rezava o terço, você basicamente agradecia e rezava, né? Literalmente. E não ia no meio do mato com um bando de macho louvar a Deus. Cara, não que seja errado louvar a Deus, muito pelo contrário. Mas você utilizar isso como forma de marketing para vender o senso de comunidade, isso eu acho uma baita heresia e é sacanagem, na minha humilde opinião, né? Não solicitada, inclusive. Mas qual que é a questão, cara? O grupo aparentemente surgiu em 2017, né? E essa ideia de você vender uma comunidade já traz network, o que é muito interessante. Só que o ticket, apesar de não ser baixo, né, não é tão alto assim. Então você não tem um filtro de grandes empresários, por exemplo. E fora que, essa ideia de você se encontrar com seu eu, ir no mato, fazer trilha e tudo mais, parece mais uma agência ali de turismo, por exemplo, né? Você vai pra montanha, faz trilha, acampa ali, não sei o que, passa pela lama. É mais tipo assim, não servi no exército com 18 anos, vou pagar pra fazer isso com 30, com 25, com 40. Pra mim é isso, tá ligado? Parece brincadeira, cara, mas é sério. Essa ideia de você vender uma comunidade para você se conectar com players, né, mais grandes do mercado é muito interessante. Mas eles usam da premissa de você virar homem, se encontrar com o seu eu. O que também não está errado, né? Tem cliente, existe demanda. No final das contas é aquela regra de mercado. Se existe demanda, vai existir serviços e produtos para atender essa demanda. Cara, muito legal a ideia, só que a partir do momento que você usa, igual o vídeo que eu tava vendo lá, se não me engano do Ricardo, pô, cara, o cara traiu a mulher várias vezes, e aí ele se encontrou nos Legendários para se tornar um homem melhor. Cara, o caráter, ele não se forma quando você paga para uma comunidade, para entrar numa comunidade e encontrar com outros homens ali, né? A gente sabe que, mano, quando tem homem reunido, até o diabo tem medo, sinceramente. A gente bola ideia, a gente faz umas coisas, assim, catastróficas muitas vezes. Mas qual a questão? Cara, você pagar para ter caráter é um pouco complicado. Então, assim, isso já é outro ponto peculiar, né? Você pagar para subir numa montanha para você
virar homem realmente, né? E homem não necessariamente tem caráter, isso aí uma coisa não tem a ver com a outra necessariamente, são pessoas, as pessoas têm caráter ou não, né? Ideais, propósitos, personalidade, por aí vai. Mas qual é a principal questão aqui? Os caras foram geniais, os caras foram literalmente geniais. Eles criaram esse senso de comunidade, com players, com empresários grandes ali, né? Aí veio outra galera, não tão filtrada, exatamente porque o ticket não é tão alto assim, acho que é R$1.800, alguma coisa assim, não é tão alto, né? Mas assim, não é tão baixo também, né? Mais do que o salário mínimo. Mas qual a principal questão? Você vende o senso de comunidade, de fazer parte de alguma coisa. E é fato que, cara, quando você está empreendendo, quando você está trabalhando, igual eu tenho aqui minha empresa, eu tenho aqui meus negócios e tudo mais, cara, você fica às vezes tão cego dentro dessa bolinha que você tá, que você acaba não tendo mais contato com tantos amigos, você acaba saindo um pouco da sociedade, você acaba ficando meio que doido, literalmente, né? E quando você vende essa ideia de comunidade, de você se encontrar com outras pessoas que estão buscando o mesmo que você, cara, é extremamente vendível. É muito fácil, cara. É muito interessante fazer venda com isso, né? E você acaba escalonando. Igual eu vi lá que eles acabam passando o contato, né, para alguém próximo, esposa, alguma coisa assim, para chamar. Só mulheres não podem, né, mas homens. Mas qual a questão? Cara, é extremamente escalonável isso, né? Porque você consegue fazer vários grupos. Então você consegue, mano, alavancar seu faturamento de uma maneira estratosférica. É excepcional. E não é necessariamente com um produto. Você não tem um custo de logística e mandar pro Sedex, não sei o que, transportadora. Não, cara. Você reúne uma comunidade, um monte de homens ali que pagaram para estar ali em um lugar específico, né, longe do seu contexto ali da cidade, para você fazer trilha, para você fazer e tudo mais. É uma ótima desculpa para homem ir pescar, né? Muitas mulheres não deixam, mas é uma ótima desculpa. Mas, cara, eu não consigo entender, sinceramente, né? Na verdade eu consigo. Mas eu não consigo entender como homens que, cara, se dizem empresários, criadores de empresas e tudo mais, tão inteligentes, acabam participando de algo tão... Eu não sei, cara, pra mim ainda me soa muito superficial toda essa ideia, né? Não que seja bom ou ruim, isso não tem nada a ver, mas a minha principal questão é que, assim, pô, cara, você ir com um monte de homem no meio do mato, que você não necessariamente conhece todos eles. Se fosse amigos, pô, eu gosto de acampar, cara. Eu acampava muito com meu padrasto, por exemplo, a gente ia pescar e tudo mais. Mas assim, você ir pagar pra ir acampar, pra você fazer trilha com um monte de macho, pra você aprender a ser homem, cara, não necessariamente porque tem um monte de homem ali você vai aprender a ser homem, ou você vai, sabe, buscar o seu próprio. Uma coisa não tem a ver com a outra, cara. Isso é mais uma pesquisa, uma autoanálise, uma procura interna de si, e não necessariamente você paga para você encontrar isso, né? No final das contas é mais uma daquelas pirâmides que, ao meu ver, mano, você é extremamente inteligente, né? E você não necessariamente está lesando ninguém, apenas atendendo uma demanda que já existe. No final é sempre isso, cara. Sempre que existe uma demanda, vai existir uma oferta de mercado, seja produto ou serviço. Quem é inteligente é o cara que cria, né? E os outros que vão pagando até acabam ali conhecendo um ou outro que podem auxiliar na sua operação, na empresa, mas no final das contas, quem cria, o criador, né? E agora não estou falando de Jesus, eu estou falando do criador do projeto, da operação. É o cara que tem um lucro maior em si, né? Lembrando sempre, cara, se você não concorda comigo, eu te convido a comentar aqui abaixo do vídeo. Eu quero saber a sua opinião, porque, sinceramente, o tema é um pouco... Eu não sei, cara. São ideias que eu tenho, são pensamentos que, sinceramente, eu tenho, que provavelmente, muitas vezes eu seria cancelado, que eu tô vindo aqui gravar com vocês, tentando filtrar o máximo de palavrões que eu acabo querendo falar. E gírias também, né? Mas, pelo amor de Deus. Eu quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários e, se você curtiu o vídeo, se inscreve no canal.